A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Que bom que estamos aqui avançando nesses 21 dias de edificação na vida de um líder de célula. Hoje nós vamos falar dessa lição que aponta para o homem que Deus usa. É isso mesmo. Você, líder de célula, você precisa entender alguns aspectos importantes de um ministério frutífero e feliz. Primeiro aspecto, que Deus ele usa homens que são fracos. É isso mesmo. Homens que são fracos, homens que são pobres. É isso. Mas que tipo de fraqueza eu estou falando? Que tipo de pobreza eu estou falando? Será que a fraqueza que eu estou falando é uma fraqueza da carne? Será que a pobreza que eu estou me referindo é uma pobreza relacionada às riquezas? Vamos para a palavra de Deus ter um parâmetro aí. Olha só. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra tradução, os pobres de espírito. Isso nada mais é reconhecer que não pode vir nada de bom de você mesmo. A sua unção, a sua capacidade de ministrar, a sua capacidade de aconselhar, direcionar, isso não é uma virtude sua, isso não é uma habilidade que você gerou. Isso foi liberado no Espírito. Então, entender a sua total dependência desse mover. Saber que quando você acredita que você está fraco, de fato aí você se torna forte. Essa dependência, quando as coisas darem certo, você vai dar glória a Deus. E quando as coisas derem errado, não se coloque como culpa, não se sinta condenado. Tudo é feito por Ele e para Ele. Você é apenas um instrumento. Então, nosso papel é ide, pregar o Evangelho, batizando e ensinando a toda criatura. Percebe que não tem nada a ver comigo ou com você, tem tudo a ver com Ele. Então, você precisa ir no descanso. Se você está com uma vida difícil, passando por situações complicadas, fique em paz. Você não precisa querer ser forte e querer suportar, querer na sua carne resistir a tudo isso. Pelo contrário, você tem que ser alguém, diante do pecado, inquebrantável. Você não negocia com o pecado. Porém, diante de Deus, você é 100% quebrantável. Você vai chorar, você vai pedir ajuda. Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não vou fazer. Se o Senhor não falar, eu não vou fazer. Move em mim. Hoje, a célula depende de você. Apresente ao Senhor os teus alvos, as pessoas a qual Ele confiou em tuas mãos, porque Ele é o maior interessado no teu crescimento. Ele é o autor dessa obra. Isso é precioso, né? Certamente você já ouviu falar sobre isso, mas hoje eu quero desafiar você a se aprofundar mais nesse nível de fraqueza, nesse nível de pobreza. Você é muito pobre para comprar algo de Deus e Deus é muito rico para precisar vender algo para você. Percebe isso? Então, fala a verdade, é um privilégio. Nós não merecemos, mas estamos nessa posição. Beleza. Já que você entende a sua posição, já que você precisa entender a sua posição, melhor dizendo, aproveite esses dias para você, de fato, se comprometer com o Senhor. Ter prazer, ter satisfação, ter desejo na presença dEle. E para que tudo isso? Porque quanto mais você se encher, quanto mais o teu coração for aquecido, o teu espírito ativado, certamente você vai querer transbordar. E todos que andarem com vocês vão sentir o impacto dessa busca. Quero compartilhar algo muito importante. Por que eu falo que nós não devemos olhar para a nossa condição? A comparação, ela nunca vai trazer vida. A comparação, pelo contrário, vai trazer morte. Em algum momento a gente vai se achar confiado demais na nossa capacidade de ser carne, se colocando acima dos demais ou se colocando abaixo, isso também é carne. Mas vamos para o padrão da Bíblia. A palavra diz, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Uau! Ou seja, nós olhamos às vezes para a nossa capacidade intelectual, se nós temos ou não faculdade, nós olhamos de repente para o nosso histórico familiar, se na nossa família teve pastores, mulheres de Deus, de repente nós olhamos para as nossas riquezas. Poxa vida, eu nem tenho um carro confortável, a minha casa ela nem é uma casa ideal para receber os irmãos. Essas condições para o mundo têm um valor de maior prioridade, mas na ótica de Cristo não é isso que importa. Pelo contrário, Ele tem prazer em chamar você. Talvez se acha menos preparado, que acredita que não é mais qualificado, nem tem tantas virtudes e habilidades assim. Mas é justamente a graça de Deus está nisso, em pegar você e colocar na posição de honra. Não para ser servido, mas para servir. Logicamente que uma hora ou outra vai surgir entre nós irmãos que têm essas virtudes que o mundo valoriza. Posses, influência, poder, tudo isso. Mas isso não pode tirar ou acrescentar nada no mundo espiritual. Na verdade, nós, quanto mais temos, mais podemos fazer. Por isso que quanto mais recebemos, mais seremos cobrados. E entenda, não é a quantidade, mas é o quanto de peso nós damos para aquilo que recebemos. Então, faça a obra de Deus da melhor maneira que você pode, com aquilo que você tem hoje. Certamente, no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Então, hoje é dia de você colocar um basta no seu passado. O passado, ele pode te aprisionar, seja um passado de vitória ou de derrota. O Senhor te chama hoje. Valorize as pessoas que andam com você hoje. Talvez essa pessoa que está com você está com esse sentimento, achando que não vai dar conta. E você sabe o que Deus fez na sua vida. Então, transmita toda a vida de Deus agora. Você vai fazer uma oração de imposição de mãos. E depois desse momento, um por um, você vai procurar no secreto e ter um momento particular para liberar palavras de vida, restauração de sonhos, reativar essa pessoa para que ela possa ter toda a cura do céu na vida dela. E certamente vocês vão fazer um pacto entre vocês de crescimento, de frutificação, de aliança, de transparência, de amor, de disposição, sabe? Aqueles sentimentos que um dia nós criamos na juventude ou na infância com os nossos amigos da rua ou da escola. Pois é, por que agora não é o melhor momento? Agora no ministério, uma nova família no céu, diante de uma igreja prevalecente. Amém? Se comprometa hoje com esta célula para que ela possa viver o ano da restituição. O nosso alvo é Cristo. Tamo junto? Até amanhã. Nossa sexta lição está imperdível. Aguardo você. Valeu!